Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h06, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira. Para a nossa entrevista 999, hein? 999. Já está aqui no estúdio a médica pediatra doutora Josi Pimentel. Doutora, satisfação em tê-la aqui, bom dia, viu? Bom dia a todos vocês, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque a gente vai falar de um assunto que é muito sensível, muito importante, que isso possa clarear mentes, né? Acompanhada sempre aqui da Clarissa Taide, Clarissa da Chiamar, muito obrigado pela presença mais uma vez, bom dia, viu? Bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço o espaço mais uma vez aí de vocês. A gente vai falar de um assunto bastante importante, não, doutora? Bem perto do microfone, por favor, com relação a primeiros socorros e a Lei Lucas. Eu acho que seria importante a gente falar primeiro da Lei Lucas, né? Primeiros socorros, as pessoas devem entender mais ou menos como funciona, né? Mas vamos falar da Lei Lucas, que tem tudo a ver com esse curso, né? Sim, tem tudo a ver, porque esse curso ele é ministrado pela Andréa Zamora, que é a tia do Lucas, que deu o nome da lei, né? Ele em um passeio de escola, ele sofreu um engasgo e nesse lugar ninguém sabia absolutamente nada sobre primeiros socorros e ninguém conseguiu acudi-lo até a chegada do SAMU. E a partir daí eles transformaram esse luto, né? Isso é o que eu mais admiro o que a gente chama do movimento Vai Lucas, né? Transformaram a dor desse luto em propagar conhecimento, né? Não ficando só restrito à questão da legislação, mas entendendo que saber primeiros socorros é um patrimônio da sociedade. Então, além da questão da legislação, que diz que todo estabelecimento, escolas, estabelecimentos recreacionais, sejam públicos ou privados, tem que ter uma porcentagem dos seus funcionários treinados em manobras de primeiros socorros. Lembrando que primeiros socorros não é só restrito à questão do desengasgo, devem ser treinados nisso. Eles também se tornaram propagadores do conhecimento em primeiros socorros com esse curso. Principalmente nessa época de férias, clubes sociais também, né? Sim, com certeza, porque afogamentos é uma, né, assim, a gente tem uma taxa alta disso, contando como acidente, né? Só para ilustrar, na infância, no primeiro ano de vida, a principal causas de mortes devem ser a causas relacionadas ao período neonatal, que é aí prematuridade, malformações e infecções, mas de 1 a 19 anos são as causas externas, contando quedas, afogamentos, engasgos, queimaduras, né? E a maior parte desses acidentes acontece em casa, onde a gente entende que é um ambiente mais seguro, mas muitas vezes é ali que acontece. E essa lei, ela passou, porque a gente sabe que tem muitas leis que são criadas, mas elas não se efetivam. Essa se efetivou, no seu ponto de vista? As pessoas têm esse conhecimento no dia a dia, escolas principalmente, e isso funciona na realidade? Eu acho que sim, que passou, mas o que a gente vê é uma porcentagem das escolas, talvez não tendo assim cursos efetivamente de qualidade, né? Com treinamentos. Pra fazer. Isso. E às vezes treinamentos assim, tá todo mundo vendo ali como fazer uma manobra, que é diferente de você treinar efetivamente num boneco adequado, treinar a técnica. Então isso é uma coisa muito importante. Aqui em Botucatu, a gente sabe que a grande maioria das escolas tem, inclusive isso visível, isso deve ser algo para os pais se atentarem quando forem procurar escolas para os seus filhos, né? Se a sua escola é treinada nisso, eles têm que deixar isso visível, né? E, por exemplo, a escola Colinho da Mamãe, que é aqui perto, é uma grande parceira nossa, ela sempre nos ajuda, assim, oferecendo o seu espaço. Eles são, por exemplo, uma escola que está sempre fazendo seus treinamentos. E a gente sabe que tem outras grandes escolas aqui, todas bem visíveis, né? Entendi. Mas isso é uma coisa para os pais se atentarem também, quando estiverem escolhendo onde deixar os seus filhos, né? A senhora acredita, como é uma lei de 2018, né? Que tem chamado a atenção das escolas públicas, privadas, dos clubes sociais, as pessoas têm demonstrado interesse em realmente se inteirarem desta lei? Eu acredito que sim. E aí entra o nosso papel como cidadão também, né? Tá. De ter a consciência dessa lei,
né? De saber que ela existe, de cobrar que ela seja efetivamente colocada em prática. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho importante é nós, como cidadãos, também sabemos como proceder nessas manobras de primeiros socorros, né? Falando especificamente de bebês, de crianças, a gente vê muitas vezes enxovais muito caros, viagens, né? Preparar, né? A gente quer receber o nosso bebê da melhor forma, mas a gente não pensa, por exemplo, em saber como proceder uma manobra de primeiros socorros. Faz parte, né? Só falando rapidamente, talvez tenha me desviado um pouquinho, mas na consulta do pediatra, ele ensinar como fazer. Mas é muito diferente da gente mostrar uma manobra ali e de um treinamento inteiro, né? Eu até ia fazer essa pergunta para a senhora, doutora, porque todo parto ele deve ser acompanhado por um pediatra. Sim. Não sei se isso é uma lei ou se é Isso praxe, é uma lei. mas todo parto ele é acompanhado por um pediatra, que depois vai acompanhar ou o pediatra do parto ou um pediatra de escolha dos pais, mas vai acompanhar. Confesso que eu não me lembro de ter recebido essa informação nas primeiras consultas das minhas filhas, né? Isso também é uma obrigação, é muito do pediatra. Como é que funciona esse processo nesse primeiro encontro dos pais com o pediatra? Isso deveria fazer parte das consultas. E eu acho que o pediatra tem alguns momentos muito importantes. O primeiro, a consulta de pré-natal, que é um momento que se pode falar disso, de como proceder num engasgo, né? Lembrando que nesse primeiro momento será um engasgo com líquido, né? Com leite. E ao longo do caminho, principalmente ali no momento da introdução alimentar do bebê, né? Ao redor ali dos seus 6 meses, é um outro momento muito importante, né? Mas o que eu tenho percebido são os pais já mais atentos a isso, né? Com esse cuidado do desengasgo, com posição para dormir, né? Com a questão do sono seguro, porque sufocamento é uma outra causa, né? Que engloba nessas causas externas, né? De acidentes. A gente percebe também, doutora, que muitas vezes o chamado até a polícia militar é muito constante, né? O desespero de uma mãe num determinado momento, a criança estava mamando, de repente engasgou, não sei o que fazer. E é muito comum isso, que a polícia militar, né, esteja presente nesses momentos de dificuldade, né? Sim, com certeza. E saber identificar quando chamar é um ponto, né? Quando a gente fala dos cursos de primeiros socorros, a gente tem que saber o que fazer até a chegada da emergência, né? Tem algumas pessoas, eu já recebi essa pergunta, que entendem que um curso de primeiros socorros é para substituir um atendimento médico ou do serviço de emergência. Não, é para a gente saber o que fazer até a chegada desse serviço e também o que não fazer, né? Porque ainda tem uma parcela de pessoas que entende que no engasgo, às vezes você vai dar água, você vai dar um outro alimento para tentar empurrar, ou numa queimadura vai passar de dente, por exemplo. Entendi. Né? Então o desconhecimento pode prejudicar ainda mais. Pode atrapalhar ainda mais, exatamente. E aqui os nossos ouvintes do Primeiro Jornal, eles são privilegiados, né, Lô? Então, vamos imaginar que os nossos ouvintes estão passando por uma consulta agora. Que orientação a senhora, como pediatra, pode passar para os nossos ouvintes nesse sentido? Quem tem criança ou quem está gestante, ou até os avós que estão acompanhando aí, sabem que que os netos vão chegar. O que fazer? Quais são os cuidados que a gente tem? É lógico que basicamente, nós não vamos dar aqui um curso de primeiros socorros, mas quais são as orientações que o pediatra passa nessa conversa, doutora? E primeiro de tudo, saber como fazer uma manobra de desengasgo num bebê, numa criança. É diferente, né? Só para citar, num bebê a gente não faz aquela manobra de Heimlich, a gente vai proceder de outra forma. Cuidados com o sono, onde esse bebê dorme, né? Então, evitar, não fazer, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda cama compartilhada, tabagismo domiciliar, adereços, cobertores, kit berços, onde o bebê dorme. A posição mais segura para o bebê dormir, isso é comprovado, é barriga para cima, né? Isso ainda, as avós às vezes ficam taquicárdicas, mas é verdade. E a prevenção de acidentes. Então, olhar o ambiente, principalmente quando o bebê já começa a se arrastar, engatinhar, tentar pensar como eles. Então, muitas vezes um pote de produto de limpeza laranja é um brinquedo, né? Então, por exemplo, produtos de limpeza inacessíveis às crianças, remédios, tomadas fechadinhas, piscinas, né? Portõezinhos para escadas para evitar queda, o dormir na cama sem estar assistido,
né? A queda da cama é frequente, muito mais do que a gente pensa. Pequenos objetos, né? Que o bebê possa colocar na boca ou aspirar, às vezes são de enfeites de roupa, né? Eu passei por uma situação dessa quando eu tenho 3 filhos, a minha filha do meio tinha ao redor de uns 2 anos e ela engasgou com um brinquedinho. Um brinquedinho que nem existe mais, foi retirado. Ele parecia um feijãozinho com imã dentro e ele ia rodando ao redor do maior eixo dele. E eu tava preparando a janta, ela tava com meu filho mais velho, quando eu escutei, ela estava engasgada. Então, acho que a gente tem que, né, acho que não é viver envolto no medo, mas olhar isso e se preparar para isso mesmo, né? Existe um ranking dos principais acidentes que acontecem, doutora? Afogamentos. O afogamento? E sufocamentos. Nós tivemos aqui, né, ao longo dos anos, né, o André, que também trabalha na imprensa há muito tempo, de crianças se afogando em baldes, inclusive, né? Sim. De repente a mãe está lavando roupa. O balde, né? Que é bacia. Sim. Eu já peguei de comum, tudo né? nessa minha vida. Não, doutor, perfeito o que vocês falaram, porque eu não falei, e é uma coisa que eu costumo falar muito, porque eu também já tive, infelizmente, de atender esse tipo de acidente. Né? Dependendo do tamanho da criança e do tamanho do balde, a criança entra, o balde não vira. Verdade. E ela se afoga naquilo. Né? Assim, a criança precisa de poucos centímetros de água para se afogar. E aquela questão da criança não rotar e se afogar e se engasgar? Eu já vi casos tristes, doutor. Eu vi o caso, inclusive, uma vez eram uma gêmeas, tá? A mãe deu de mamar para um, enquanto foi dar mamar para outro, aquela se afogou, tá? Se engasgou, enfim. Isso acontece mesmo, de a criança mamar e ter que rotar mesmo para não correr algum risco? Tem acidente assim, a nível fatal mesmo? Assim, infelizmente tem, né? A gente sabe que arrotar não é, né, nesse termo, não é obrigatório para o bebê. Nem sempre ele vai conseguir arrotar, nem sempre tem como eu sei que ele não vai engasgar mais? Uma ingestão de ar suficiente. A gente procura deixar o bebê um pouco elevado, uns 10, 15 minutos depois da mamada, principalmente o bebê menorzinho, né? Está ali observando e está, né, por exemplo, daí a posição de dormir de barriguinha para cima, se esse bebê já vai estar dormindo, que já é por si só uma posição que pode ajudar pela própria anatomia do bebê, vamos dizer assim. Quando o bebê está deitado de barriga para cima. A barriga para cima, a gente tem a impressão que ele vai se afogar mais ainda. Então, mas a traqueia está aqui e o esôfago está embaixo, anatomicamente falando. Então é muito mais difícil o leite voltar e subir. E dessa posição, o bebê ele pode reagir, emitir algum som diferente de um bebê de lado ou de barriga para baixo, que ele não consegue reagir. Eu achei que tem que pôr de lado, olha a minha ignorância. Mas a gente sempre tem essa ideia também. Quando meus filhos eram pequenos, a gente colocava de lado, achava que era um dia, e isso o pediatra falou, olha, tem que dormir de barriga para cima. E a gente não tem essa noção, por isso que é importantíssimo o conhecimento no dia a dia, né? O bebê fica livre, inclusive, né? Fica livre para se manifestar. Tem que estar com um travesseirinho, né? Para ficar nessa posição que a senhora falou, tem que estar com um travesseiro para não voltar mesmo, né? Então, o uso de travesseiros no bebê não é indicado. Os meus não sei como sobreviveram, viu? São os heróis. Como você está vivo ainda, Murilo, Aline, Lorena? Mas o que acontece? O formato do occipício aqui, dessa região da cabeça do bebê, se a gente coloca um travesseiro, eu fiz tudo errado, mesmo que pequeno, isso facilita o bebê dobrar a traqueia e pode ser uma causa de sufocamento. Nossa. Doutora, essa lei Lucas, eu também, olha, minha ignorância é grande mesmo, eu nunca ouvi falar dela, tá? Foi a primeira vez aqui. E ela já é desde 2018. Isso. Eu achei ela fantástica. Eu vi aqui que tem que ser todo ano, inclusive a escola tem que passar pelo treinamento todo ano. Reciclagem. Sim. Mas a gente sabe também que o Brasil é o Brasil do jeitinho. Tem indústrias aí hoje que vendem atestados, vendem certificados. Quem é que fiscaliza isso? Porque senão vira uma letra morta. Quer dizer, a escola até tem um papel lá, mas alguém vai lá ver se realmente foi ministrado ou alguém passou lá, vendeu um certificado para pôr na parede, se fez o curso, que aqueles professores realmente gastaram um tempo, os funcionários em si, que alguém vai lá e fala, deixa eu ver se você fez o curso, eles fazer um teste, porque senão fica muito bonito no papel, mas na Existe prática... um atestado de qualificação, mais ou menos isso, para você saber, de repente, olha, eu vou colocar meu filho em determinada escola. Eu sou uma pessoa que estou antenado ou acompanhei aqui o jornal, a entrevista da doutora e quero saber se essa escola está preparada. Se houver uma situação, se essa escola... Existe uma certificação, doutora?
Existe. A escola que passa pelo treinamento de primeiros socorros é uma certificação da Lei Lucas. Entendi. E isso precisa estar exposto visivelmente na escola, né? As principais escolas aqui estão ali, isso tá fixado. Isso deveria ser fiscalizado. Acredito que começando... porque começa todo ano, aí chega no ano e diz, não, já fez o ano passado, não precisa passar por uma reciclagem, mas precisa. Tá? E a reciclagem também é uma oportunidade de treinar mais funcionários. Se aperfeiçoar, exatamente, né? Ficar mais competente para fazer aquilo que é fundamental. Sim. Eu não sei se estão fazendo com esse cuidado todo que a senhora tem, mas deveria, e é uma coisa que me chamou a atenção. É como se fosse vou usar um termo aqui para comparar, é como se fosse uma CIPA, ou seja, porque é impossível você treinar 100% dos funcionários. Como é que é feita essa escolha? Tem alguma função que olha, essa função ela tem que ser treinada? Professores, é o inspetor, é o diretor? Não é todo mundo que é treinado, né? Como é que é feito esse processo? Isso fica a cargo do estabelecimento, né? Que vai levar os seus funcionários. Normalmente eles escolhem pessoas em diferentes faixas etárias, professores, pessoas importantes, por exemplo, dentro do berçário, em cada setor ter alguém sabendo o que fazer, mas isso é livre. Esses certificados que as escolas têm em algum canto escondido, eu confesso que eu nunca vi, deve estar lá na secretaria, atrás da mesa do diretor, não sei aonde. E tem uma data, ano 2026, eu tenho que vir lá, eu tenho que ver que foi feito de novo. Sim. Isso? Exatamente. Desde que a lei foi instituída, 2018, houve uma evolução, ela foi se modificando, melhorando, inclusive, nas técnicas de primeiros socorros, atividades que não aconteciam em 2019, 2020 e que agora acontecem. Ela vai melhorando, doutora? A lei? A lei. A lei, eu entendo, eu sei que ela não mudou, mas ela foi sendo divulgada, né? E é fundamental, exatamente. Né? E assim, até o movimento da Lei Lucas é isso, é de divulgar, para que as pessoas cobrem e saibam como fazer, né? Propagando conhecimento, né? Porque isso não acontece só dentro das escolas, isso acontece dentro das nossas famílias, às vezes num churrasco, né? Como nós estávamos aqui conversando. Agora, as manobras de primeiros socorros em si, elas seguem as recomendações da American Heart Association. Então, toda vez que tem uma atualização, isso é passado dentro do curso de primeiros socorros. Fazendo um comparativo entre o Brasil e outros países, como é que está o nosso entendimento em cima de tudo isso comparado com outros países? Eu acho que nós não somos um país que busca estar treinado nisso, né? Eu já escutei algumas perguntas no sentido, mas eu sou obrigado a fazer alguma coisa? Nossa, se eu ver alguém? Difícil ouvir isso. E a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito mais difundido, os lugares, as pessoas saberem fazer as manobras de socorro básico de vida, é um suporte básico de vida, né? Que envolve até assim, você identificar que é uma parada cardiorrespiratória e saber fazer alguma coisa, ou saber chamar o socorro adequado. Eu chamo SAMU ou eu chamo resgate? Tem essas situações também. Entendi. E o passar por isso na prática é muito interessante. A gente teve aqui, quanto tempo? Uns 2 meses, 3 meses. O médico, o Dr. Edson, veio aqui e mostrou pro Lou como é que faz a massagem cardiorrespiratória. Lou, você esqueceu aquilo ou não? Então, não esqueci, mas eu acho que se eu ficar mais 2, 3 anos sem ver tal, eu vou acabar perdendo alguns detalhes importantes. Eu acho que por isso que nem a senhora falou, a reciclagem, né? É importante. E se eu perder uma fase, pronto, aquela poderia ser a fase fundamental, né? E é algo que você não usa no dia a dia, eu não fiz nenhuma ainda. Graças a Deus, né? As pessoas que chegam para mim lá já não tem mais solução, tá? Estão todas mesmo. Não consigo recuperá-las, pelo menos. Então, é difícil, né? Eu queria que isso fosse um pouco mais difundido, né? E eu acho que as escolas deveriam, pelo menos um dia por ano, chamar os pais e falar sobre isso, né? Explicar, conversar, né? Porque é o momento que eu acho que a gente tem de receber esse tipo de informação. Não sei. Doutora, e como é que funciona esse curso? Que vai ser só em outubro, né? É o dia todo, 2 horas. De repente eu tenho lá uma criança de 2 anos, eu quero levar ele também ali, para de repente
passar uma orientação, falar, meu filho, ele engasga facilmente. Pode tudo isso? Pode. Pode O levar? curso mudou, né? Teve uma mudança de data, ia ser em agosto, agora foi pro dia 24 de outubro. Tá. É uma questão de agenda. E ele é um curso que leva o dia inteiro. Então, começa às 8, vai mais ou menos ao redor das 17, com uma pausa de 1 hora para almoço. Perfeito. Né? Então, são várias aulas teóricas e um momento prático depois. O momento da tarde, praticamente, é todo voltado às aulas práticas mesmo, nos bonecos. Né? Qual é o público-alvo nesse curso? Nesse curso, quem tiver interesse, né? Como muitos dos que vão são pais que têm bebês pequenos ou que estão começando a introdução alimentar, querem saber o que fazer, mas normalmente babás, cuidadores de idosos, professores são um grupo forte que participa. E é possível fazer isso. Por exemplo, é um bebezinho pequeno, já tive vários pacientes que participaram, com um bebê que está só em aleitamento exclusivo, então vai um ajudante ou companheiro ou a companheira fica com o bebê, o outro participa, né? Essa pessoa tá ali, tá vendo, como é dentro do ambiente da escola, tem essa estrutura possível. Então, para as pessoas ficarem tranquilas, para que todo mundo possa participar. E também perceber o seguinte, né? Que às vezes muitas dúvidas podem ser tiradas num curso como esse. Né? Sim, perfeito. Isso é muito bacana porque as pessoas compartilham as suas vivências, né? As suas experiências e a gente consegue refletir juntos sobre, olha, acho que o caminho talvez teria sido esse, ou foi realmente certo, era possível, fizemos tudo o que deveríamos ter feito. A senhora tem alguma estatística de acidentes desse tipo que a gente comentou desde o início da entrevista que acontecem no Brasil? Existe acontecem tantos acidentes em Botucatu, no estado de São Paulo, no Brasil, envolvendo crianças, baseado nesses acidentes que a gente citou? Eu procurei esse dado hoje de manhã da nossa cidade e não encontrei. Tá. O que leva a gente a refletir que isso é uma coisa subnotificada. Imaginei. Então, pra gente se atentar mais nisso. O André, que é um pesquisador, deve ter alguma informação a respeito disso, André. No Brasil, são cerca de 334 crianças de até 14 anos internadas por dia, vítimas de acidentes, né? E aí no geral, né? Não só afogamento, mas o que representa 14 internações por hora, isso no Brasil. É um número que assusta. 334 crianças dia é muita coisa. É claro que a gente não está trazendo para Botucatu, mas em nível nacional é um número assustador. Aí as mais comuns, quedas, queimaduras, e depois outras causas frequentes, afogamento, sufocamento, choque elétrico, intoxicação, que é a ingestão de medicamentos ou produtos de limpeza, por exemplo. Então são vários tipos de acidentes. E num período que a gente já comentou várias vezes aqui, em período de férias, é muito comum em cidades do interior, Botucatu, dentro desse contexto, o pessoal solta pipa, né? Infelizmente, não se solta pipa de forma original. Hoje se usa cerol, cortante, linha chilena e tudo mais. E os acidentes aumentam para todo mundo, não só para criança, né? Sim, essa linha chilena, ela é famosa, né? Ela é muito, e são coisas muito agressivas e às vezes a gente pensando, então são as vítimas, quem solta a pipa, todo né? mundo, por conta do choque elétrico e quem muitas vezes é atingido por essas linhas sem a menor chance de se defender. Né? Férias escolares aumentam os acidentes, doutor? Aumentam, sim. Criança em escola é perigo constante. Criança em casa, né? Como a gente costuma brincar com os pacientes, é o tempo inteiro salvando criança, né? Em casa, né? Que legal. Eu, graças a Deus, tenho uma filha, vai fazer 11 anos, agora é dia 27, a Lolo. Ela é tão cuidadosa que chega a me impressionar. Nós fomos um dia, acho que eu contei aqui já, ali em Pardinho tem aquele, como chama? Aquele... Tirolesa. E ela chegou lá, viu as amigas, as pessoas indo, vamos, Lolo, vamos. Ela ficou olhando, percebeu, vamos. Subimos ali, tem que subir, né? Ela subiu lá, é seguro, é. Então tá bom. Aí o cara pegou, deu o capacete pra ela. Capacete. Por que o capacete? O senhor não falou que era seguro? Mas se cair, quer dizer, existe a chance de eu cair? Existe. Ela desceu, não foi. Falou, papai, existe a chance de cair. Eu não vou. Mas filha, não, papai, pra que eu vou arriscar? Eu não preciso andar naquilo ali. Ela não foi, ô Márcio. Ela é extremamente cuidadosa, e graças a Deus, né?
Mas tem crianças que a gente sabe, né? Eles não tem muito limite, né? Eles gostam de enfrentar, né? Sim, e a criança, dependendo da idade, ela tem dificuldade de entender que aquilo é um risco iminente, né? Que aquilo pode ser uma situação de perigo, né? Então, ele vai sem, por exemplo, um balde com roupa entrar dentro, uma escada que ele vai descer e não percebe o risco. O bebê, principalmente, puxa a toalha da mesa e cai uma coisa, um água quente. Outra coisa que eu tenho medo é fogão, né? Porque criança, às vezes, Márcio, eu tenho uma parente próxima, assim, uma criança, ela faleceu com isso, ela baixou a tampa do fogão e subiu. Tinha leite quente, o leite veio nela, leite quente é terrível, né? Para queimadura. Ela, inclusive, foi lá para o Hospital Sabará, que é infantil São Paulo, famoso até, por cuidar de criança com queimadura, mas não resistiu. Então, cozinha é outro lugar, criança não poderia entrar. Sim. Né? Até 10, 12 anos, porque é um lugar muito perigoso. Acidente doméstico, assim. Isso, e a gente precisa ter esse olhar em casa mesmo, né? Do que é possível a gente, na casa ou na casa de um avô, em que vai ficar com as crianças. Agora, nas férias é muito frequente, né? Os pais têm que trabalhar, então, às vezes, vai para casa dos avós ou vai para casa de um cuidador que a pessoa não conhece. Ela muda o ambiente dela, né? A criança está acostumada com aquele ambiente. E na minha casa tem uma escada que ela não tem o negócio da mão, assim, só os degraus soltos na parede. Mas só que ela cresceu ali. Quando vem criança de fora ali, é um medo total, porque eu só tenho os degraus pendurados na parede e não tem o corrimão da mão, não tem onde pegar. Você tem que ter equilíbrio para subir. Eu já não sei se eu consigo, não. Daqui a pouco, Márcio. Alguém vai. Eu vou ter que arrumar uma cuidadora para mim. Vou ter que arrumar, né, Márcio? Vai ter jeito. Mas, Clarissa, a importância de uma entrevista, uma palestra como essa, de um curso como esse, né? E vocês da Camarp tiveram essa preocupação em proporcionar também para a cidade um curso como esse, né? Bom dia, que você não falou nem bom dia hoje. Falei no comecinho. No comecinho. Na verdade, assim, é muito bom poder trazer esses alertas, né? Ainda mais com uma pessoa que tem gabarito, a Josi tem uma história, né, nessa parte da pediatria, e esse curso, eles são só 15 vagas, mas a discussão ela é muito mais ampla. Inclusive, nós falamos aqui de vários temas que dariam outras entrevistas, inclusive com os órgãos fiscalizadores que nem sempre fiscalizam. Mas veja, nas famílias, todo mundo tem uma história de alguém que já engasgou, e não são só as crianças, tem os adultos e os idosos. Então, em Botucatu mesmo, eu não vou saber falar o número exato na época que eu fui repórter, mas eu cobri muitas escolas que crianças tiveram problemas com engasgo com salsicha. Então, salsicha é perigosíssimo. Salsicha, azeitona, moeda, bolinha de gude não tem mais nas casas, né? Na nossa época tinha mais bolinha de gude. Então, são os objetos e que é um assunto que precisa ser divulgado mesmo. Até fica a minha sugestão, de repente, chamar os órgãos que fiscalizam, porque a Lei Lucas, por exemplo, quando a doutora Josi, ela atende as pessoas, ela tem até um projeto que chama Doce Início, que ela acompanha a gestante desde do começo mesmo dessa jornada, né, na maternidade, porque nasce uma mãe, nasce um pai, mas vírgula, né? A gente passa muito perrengue, então quando tem um apoio, facilita muito. E esse tipo de informação, como desengasgar, qual a melhor posição para dormir, quando começa, na introdução alimentar também, é um perrengue para os pais. Eu também sou mãe de 2 meninas, então acho que é um assunto que deveria ser mais falado, sabe? Não morrer só aqui. Então, nosso objetivo aqui não foi só vir divulgar o curso, é trazer uma informação também, claro, que é essencial. Inclusive, uma pessoa desmaia do seu lado, será que todo mundo sabe? Né? Convulsiona. Tem aquela pecha de que você vai colocar a mão na boca e puxar a língua da pessoa quando ela está num estado convulsivo. Imagina, se fizer isso, você pode ter a mão, né, machucada, enfim. Por isso que é tão importante e vale super a pena falar sobre isso. Doutora Josi, muito obrigado. Márcio, espera um pouquinho. Aonde busca esse curso? Você falou o endereço, telefone, alguma coisa ou não? Larissa? Para fazer, então agora nós estamos fazendo o quê? Tem um link nas redes sociais da doutora Josi, que é Josi Pimentel Pediatra, @Josi Pimentel Pediatra. Lá na bio tem um link de intenção. Como nós temos só 15 inscrições, então as pessoas elas podem entrar, já fazer um pré-interesse, né? E a equipe vai entrar em contato para pegar alguns dados, explicar melhor, tirar todas as dúvidas. Então é @Josi Pimentel Pediatra.
Inclusive esse tema e muitos outros, a doutora Josi trabalha isso também nas redes. Então são conteúdos muito importantes, quem quiser conferir lá, quem quiser mandar dúvidas também, ela sempre coloca caixas de perguntas, então é bem dinâmico e vale super a pena essa interação também. Muito obrigado, doutora Josi, pela presença aqui, sucesso no curso e conte sempre com a gente no sentido de divulgar, sempre atualizar sobre a Lei Lucas e outras medidas necessárias para o dia a dia de ter um filho em casa. Eu que agradeço o carinho com que vocês me receberam e eu fico à disposição, que puder ajudar. E sempre que a senhora tiver alguma informação que acha importante a gente estar divulgando, situações que começam a ocorrer, porque essa questão de acidente ela é um pouco dinâmica também, né? Sim. Tem uma época que começa a acontecer por um outro fator, manda para cá e nós vamos ajudar, tá bem? Grande abraço. Larissa, muito obrigado. Bom dia também, viu? Eu que agradeço, viu? Um abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.